Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu sou a Alana de Pinho. Se você já é inscrito no canal, continua sendo muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, é bem-vindo também. Faz parte da família aqui com a gente. Tenho certeza que você vai ser abençoado, vai receber algo de Deus também, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra breve, mas eu tenho certeza que vai ser muito eficaz, como é a palavra de Deus, viva e eficaz. Vai produzir transformação em nós, trazer encorajamento, edificação e principalmente nos despertar, que esse eu acredito ser o propósito da palavra de hoje, um despertamento de algo que Deus já nos proporcionou, já nos deu, mas às vezes a gente não tem utilizado. E a palavra, eu acredito que vai atingir dois grupos de pessoas aqui. Um grupo de pessoas que deseja ter um relacionamento com Deus, deseja ter uma experiência com Deus e ainda não vive isso. E outro grupo de pessoas que já teve experiências com Deus, mas nesse momento talvez não esteja tendo ou talvez ainda tenha. E de toda forma eu acredito que a palavra vai acrescentar algo para te abençoar também. E aí o texto que veio ao meu coração está escrito no Evangelho de Jesus, que foi escrito por João, no capítulo 4, versículo 20, um comentário que a mulher samaritana fez com Jesus. E ela disse assim para Jesus: os nossos pais adoravam no monte, e vocês, os judeus, dizem que se deve adorar em Jerusalém. E aí Jesus traz ali alguns comentários para ela, né, uns esclarecimentos na verdade. E ele fala, olha, nem no monte, nem em Jerusalém, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. E ele fala esse texto aí que grande parte de vocês já sabe, mas o principal que eu quero dar um foco aqui hoje é o seguinte: o local onde você está não é o que vai determinar a sua adoração. Eu falo isso e para alguns é chovendo molhado, a pessoa pensa, poxa, eu sei disso, sou cristão já faz não sei quanto tempo, conheço a palavra de Deus. Porém, conhecer e praticar, a gente sabe que são duas coisas bem diferentes. Então, vamos pensar um pouquinho mais profundamente a respeito disso. Por quê? Frequentemente nós ouvimos alguns comentários desse tipo, vindo de algumas pessoas que já tiveram experiência com Deus e que não há nenhum problema nisso, é uma bênção. Obviamente é uma bênção, é um start que Deus dá na nossa vida. Mas às vezes pode surgir uma dependência no seguinte aspecto: a pessoa participa de um congresso, um acampamento, um evento, um retiro, um culto, uma célula, um grupo de oração no monte. E aí aquele lugar ali se torna praticamente um objeto de culto. E causa uma dependência nessa pessoa, de maneira que ela se refere àquele lugar como se fosse o lugar mágico. É ali que Deus se manifesta. É naquele culto, naquela reunião, enfim, naquela célula ou no monte, como eu falei, pode ser vários desses locais. E aí você sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que quando Jesus entregou o Espírito dele na cruz, está escrito em Mateus 27, versículo 51, que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E nós temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar onde nós estivermos. Então, qual é a palavra, qual é o foco da palavra aqui nesse momento? Você não precisa viver dependendo de ir para um lugar para viver algo profundo com Deus. Ir para um lugar para desfrutar de uma presença de Deus que na sua casa você não desfruta. Ir para um lugar para você ser curado por Deus, porque Deus pode fazer isso aonde você estiver. Porque a partir do momento que o véu do templo foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus, Ele trabalha em nós, Ele mora dentro de nós e Ele age na nossa vida conforme o desejo do nosso coração, conforme a gente se abre para Ele, conforme a gente crê que Ele pode fazer. Tantas vezes isso foi visto na palavra de Deus, Jesus falava com as pessoas, seja feito conforme a sua fé. Mas a nossa fé muitas vezes tem se restringido a um lugar, como se a gente estivesse vivendo lá no Antigo Testamento até hoje. Como se Deus não se manifestasse aqui, onde eu estou agora, ou no lugar para onde eu vou daqui a pouco. E assim na sua vida também. Então Deus traz essa palavra aqui para aqueles que já viveram experiência com Deus e que talvez
tem tratado de uma maneira até mística alguns locais, de modo que ali é o lugar onde ele se encontra com Deus, e tem perdido as oportunidades diariamente de se encontrar com Deus, de ter intimidade com Deus dentro de casa ou em qualquer outro lugar onde estiver. E aqueles que nunca experimentaram a presença de Deus, nunca tiveram uma experiência, não começaram um relacionamento com Deus, e pode ser que desejam isso, e todos nós precisamos disso, ter comunhão com Deus. E essas pessoas, talvez até o dia de hoje, elas não saibam ou não soubessem que elas podem ter essa experiência com Deus, podem ter esse momento de intimidade com Deus, podem ter uma vida de intimidade com Deus. Tudo aquilo que os servos de Deus viveram na palavra, nós podemos viver, e como Jesus disse, as obras que ele fez, nós podemos realizar e realizar ainda maiores. E nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus na nossa intimidade, em oração, porque nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Então, com esses dois grupos de pessoas, o Senhor fala nesse dia: você não depende de estar em um local, é uma bênção, e nós necessitamos congregar, não tem nada a ver com isso, de deixar de congregar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma é necessário, desordena a bênção dele no meio da comunhão. Mas o que eu quero te dizer é que Deus escolheu você para ser o lugar onde Ele habita hoje. A palavra de Deus diz que Ele tabernaculou em nós, Ele fez de nós o seu templo. Então, sabe o que é que você pode viver? Você pode viver a manifestação da presença de Deus no local onde você estiver. Essa é a palavra que Deus traz para o meu e para o seu coração hoje. De repente você já ouviu isso e já até viveu, e Deus está te relembrando agora. Seja despertado em nome de Jesus, você que foi adormecido. A palavra de Deus diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo, e essa é a obra do Espírito em nós. O Espírito de Deus nos vivifica. Se você ainda não teve nenhuma experiência com Deus, não começou a viver um relacionamento com Ele, hoje você pode começar. Aonde você estiver, não existe impedimento. E você que já viveu, que muitas vezes tem dependido de, nossa, lá daqui não sei quanto tempo eu vou num congresso, daqui não sei quanto tempo eu vou num evento, num retiro, acreditando que lá Deus vai fazer grandes coisas. Jesus pode fazer grandes coisas agora. Jesus pode fazer grandes coisas hoje na sua vida. Você pode experimentar profundas experiências com Deus aonde você estiver, porque a única coisa que vai determinar isso é o nosso coração. Se você estiver em qualquer um desses lugares e o seu coração não estiver em Deus, não desejar a presença de Deus, nada acontece. Então não é o lugar que faz diferença. É o nosso coração que atrai a presença de Deus, manifesta. E se esse é o nosso desejo, basta nós fazermos como está escrito em Jeremias 29, versículo 13, que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E assim Deus vai se revelar para nós. Essa palavra que eu trago para você, com muito, muito amor no meu coração. Um abraço, pessoal. Se te edificou, dá um like, compartilha, curte, e vamos semear a palavra que Deus tem trazido a nós e abençoar outras vidas também, em nome de Jesus.